Fala galera, tudo bem? O meu nome é Matheus Castiglione e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai entender e implementar o padrão de projeto chamado Block em uma aplicação React. Então, o Block ele foi criado pela comunidade Flutter, foi originado para resolver um problema no Flutter, mas a gente pode pegar os princípios, as ideias, os conceitos e aplicar em React, em Vue, em Angular e qualquer outra tecnologia, porque o padrão em si ele é agnóstico à tecnologia. Então, para esse vídeo, a gente vai pegar esse padrão Block e a gente vai implementar numa aplicação React. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E o que é o padrão Block, né? Então, eu vou começar abrindo aqui o Chrome. Deixa eu ver, joga ele para cá. E o Chrome a gente vai colocar aqui, ó, block library.dev. E esse aqui que é o famoso block, né? Então, o que é o block? Ele basicamente é uma forma da gente gerenciar estado em aplicações Flutter, né? Então, ele serve para Dart, ele serve para o Angular Dart, como ele está falando aqui, mas ele foi originalmente mais conhecido pelo Flutter. Então, é a forma da gente gerenciar estado na aplicação Flutter. E o que isso quer dizer? Imagine que você tem uma listagem, e nessa listagem você tem um campo que você quer buscar e você quer filtrar essa listagem. Então, quem gerencia toda essa questão de, beleza, tem uma lista, tem um input, quando alguém digitar no input vai ter um valor, vai ter algum critério, e aí esse critério a gente quer filtrar uma lista utilizando alguma função aí que existe para filtrar uma lista. Então, quem gerencia tudo isso para a gente é o block. Então, a gente vai ter os conceitos block para resolver esse problema para nós. E o que significa o block, né? Essa sigla BLOC, de onde saiu tudo isso? O B, ele é um padrão para business, o LO, ele é um padrão para logic, e o C para components. Então, um block significa business logic component, que são componentes lógicos de negócio, que ele vai fazer justamente essa separação, né? Os componentes, a UI fica isolado da lógica de negócio em si também, que fica isolado. Mas chega de falar muito, chega de teoria, vamos para a parte prática, né? Então, eu vou abrir o terminal aqui na minha máquina. Deixa eu colocar full screen, deixa eu dar um zoom aqui no terminal. Aí aqui no terminal eu vou navegar até meu workspace, até a pasta vídeo, eu vou criar um novo projeto React. Então, npx create react app, vídeo implementando block React. Vamos dar um enter. E aqui a gente tem que esperar todo o processo padrão do Flow React acabar. Então, Create React vai baixar a biblioteca, vai citar algumas dependências padrão, vai citar algumas configurações padrão, vai baixar várias coisinhas aí pra gente que todo projeto padrão criado com Create React App precisa ter. Beleza, terminou nosso projeto. Vamos abrir ele aqui no VS Code. Então a gente chamaria o code passando o nome da pastinha do projeto. Aí já podemos fechar o terminal. O VS Code, vamos deixar ele full screen, vamos dar um zoom aqui nele. Aí deixa eu só trocar de tela, essa tela aqui, essa aqui, deixa eu ver. Isso aqui mesmo. Então joga para cá esse e joga para cá esse aqui. Show de bola. Então aqui vamos abrir também o terminal. Fecha aqui, então nós fecha aqui, vamos colocar aqui npm start. Vamos subir nossa aplicação React. Está iniciando o servidor de desenvolvimento. Vamos acessar aqui já o localhost 3000. Então, tá lá. Então, a gente tem nossa aplicação React bem simples, nada demais, bem padrão, rodando localmente. Vamos começar limpando alguns arquivos. Então, CSS, teste, CSS, SVG, Web Vitals, Setup Testes. Vamos apagar tudo isso aqui. Vai dar erro mesmo, não tem problema, porque a nossa aplicação está utilizando coisas que não existem. Então vamos fechar isso aqui, vamos colocar aqui esse app para ele retornar, por exemplo, um H1, oi, e a gente vai aqui, apaga o CSS, apaga o Web Vitals e desabilita o uso do Web Vitals.
Teoricamente deveria funcionar, se a gente recarregar aqui, então tá lá, temos o nosso Oi sendo exibido. Deixa eu dar um zoom aqui na tela também, colocar uns 150%. Muito bem. O que a gente quer fazer aqui, né? Então basicamente a gente vai ter uma pastinha que a gente vai chamar de Blocks, uma outra pastinha que a gente vai chamar de Components e uma outra pastinha que a gente vai chamar de Utils. Dentro de Component, a gente vai implementar aqui um counter.js. E o counter vai ter toda a lógica da nossa aplicação. Então, a representação de tela, botão, tudo que a gente precisa exibir na aplicação vai estar dentro desse counter. Então, vamos começar criando aqui um componente funcional, que vai, a princípio, a gente vai colocar só um return, e ele vai, na verdade, vamos colocar aqui direto já. Já coloca aqui um H1 aqui em cima, contador. Agora aqui na app a gente vai importar o nosso import counter from ponto barra components barra counter. Vamos copiar isso aqui e a gente manda renderizar o nosso counter. Perfeito, então vamos jogar um app para cá, o index a gente pode fechar e vamos trabalhar aqui no counter um pouquinho. Então, o que a gente quer ter aqui, né? A gente vai colocar um fragment, a gente já vai entender o porquê do fragment. Vamos colocar o H1, então contador 2.0 por enquanto, vamos colocar assim, ó, 0, que aqui a gente vai buscar esse valor de algum lugar. E vamos ter alguns botões, né? Então, decrement, e vamos ter um outro botão que a gente vai falar que ele vai ser um increment. Então, esses dois botões aí vai ser para incrementar e para decrementar. E por último, vamos ter um botão aqui, throw error. Ele vai lançar algum erro para a gente também controlar um possível erro na aplicação. Então, beleza, tem decremente, incremente, throw error, a gente precisa aos poucos implementar essas lógicas. Se a gente clicar aqui, por enquanto não vai fazer nada em nenhum deles, mas a ideia é que a gente faça toda essa lógica do decrement, do increment, do throw error, do contador, tudo isso seguindo ali os princípios do block. Show de bola. Agora aqui no na pastinha block, opa, acho que eu apertei o botão errado, fecha aqui. Aqui na pastinha block, vamos criar um novo arquivo, a gente vai chamar ele de counterblock.js. Então, toda a lógica de negócio, toda a lógica de alterar estado, tudo que precisa que envolva a lógica vai estar aqui nessa classe, né? Então, a gente vai colocar aqui um export class counterBlock e essa classe a gente vai fazer alguma coisa. Aonde a gente vai manter todos esses estados? A gente vai trabalhar bastante com RxJS. Então, eu já vou aproveitar, deixa eu abrir o terminal aqui, vou para a aplicação, vou fazer a instalação da RxJS. Isso é porque o block ele é um padrão de arquitetura reativa, né? Ele é um estilo de arquitetura reativa. E o que quer dizer esse estilo de arquitetura reativa? Quer dizer que ele vai trabalhar muito com a emissão de eventos e lugares que vão estar ouvindo esses eventos. Ou seja, quando ele clicar no decrement, a gente quer disparar um evento. Quando a gente clicar no increment, a gente quer disparar um evento. Quando a gente clicar no throw error, a gente quer disparar um evento. E aí vai ter um lugar ouvindo esses eventos, no caso do decrement, ele vai ouvir aqui no 0 e ele vai pegar o valor atual e diminuir. No increment, ele vai receber esse evento, vai pegar o valor atual e vai somar, então 0 ficaria 1. Mas calma que em breve vai ficar tudo mais claro. Então vamos lá, subir o servidor de desenvolvimento novamente. Bom, enquanto sobe aí, vamos trabalhar essa classe. Então aqui na classe, no construtor dela, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um subject da RxJS. Então, this.subject é igual a new subject. Então, a gente está importando esse subject da RxJS. E para que serve esse subject? O subject ele é um tipo de observable. Então, ele é uma classe que herda de observable, que serve para a gente trabalhar com essa questão de observabilidade, né? Então, como eu falei, a gente quer ter algum lugar que a gente vai disparar alguma coisa e essa coisa vai ouvir outro lugar. Então, a gente vai utilizar esse padrão de projeto também conhecido como Observable Pattern. E esse Observable Pattern segue ali alguns critérios onde você vai ter um subscribe, esse subscribe vai receber notificações e quando você quer notificar, você pode fazer um dispatch, você pode fazer um next, um complete, coisa assim. Então, em breve a gente vai
Vai implementar aos poucos também. Então, o que esse bloco ele vai ter que fazer, né? Então, ele vai ter que incrementar, então, increment, e ele vai ter que decrementar, então, decrement, e também lançar aquele erro, né? Então, throw. Então, a gente vai ter esse padrão aqui, né? Então, essas três funções são as funções que a gente vai precisar utilizar. E por último, nós temos também dispose, que a gente vai entender por que a gente vai utilizar essa dispose. Agora aqui na app, a gente vai pegar, instanciar essa classe, então block igual new counter block, o VS Code já importou, e vamos passar aqui para o nosso counter o block. Então a propriedade block vai receber essa classe block. Agora aqui no computador, vamos receber o block, e aonde precisa executar as funções, a gente faz o seguinte, ó, um clique, a gente vai fazer o seguinte, ó, block.in decrement, né, aqui, decrement, aqui a gente faz um clique block.increment, e aqui nesse último a gente faz um clique, block, nossa senhora, volta, block.throw. Acho que é assim que eu escrevi throw, deixa eu ver, copiar aqui o throw, cola aqui o throw, e tá lá. Se a gente vier aqui colocar um console.log, console.log, incrementando. Vamos lá, atualiza, abre o console, vamos aqui no console, vamos dar um zoom também. Então, ó, increment está lá logando no nosso terminal. Perfeito. O que a gente quer fazer aqui? Quando a gente incrementar, a gente quer avisar esse observable aqui que ele recebeu alguma coisa nova. Então, como a gente faz isso? A gente faz this.subject ponto next. Nesse ponto next, a gente está falando para ele processar o que está vindo ali, né? Tipo, ei, observable, chegou alguma coisa para você, quando você tiver um subscribe, processa aí para a gente. E aqui no caso seria o valor 1, porque a gente está incrementando. E a mesma coisa a gente vai fazer para o decrement, só que a gente vai passar menos 1, porque a gente está decrementando. E por último aqui no dispose, vamos implementar o dispose depois, na verdade. Então aqui, ó, se a gente clicar em increment, ele deu erro. Por que ele deu erro? Ele falou que ele não conseguiu ler subject defined. Porque aqui a gente precisa fazer assim, ó. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar uma arrow function que vai chamar isso aqui, ó. Agora vamos salvar, voltar lá, recarregar, não tem erro nenhum no console. Se a gente clicar, agora não está lançando aquele erro. A gente só precisava resolver a questão do contexto aqui de execução da função. Muito bem, agora o que a gente quer fazer? Quando a gente clicar no increment ou no decrement, a gente quer atualizar esse valor zero aqui, né? E para que isso funcione, um padrão bem utilizado no Flutter é o que eles chamam de String Builder. Então eles têm aqui, ó, um string builder, builder, que vai fazer alguma coisa. Então, o que esse string builder vai fazer, né? O que a gente precisa passar para ele? A gente vai passar um valor inicial, então initial data, que vai ser 0. Deixa eu dar um enter aqui, vai ficar melhor a visualização. Initial data, a gente vai passar aqui o string, ou seja, da onde que ele quer pegar o string, ou seja, da onde vai vir nossos dados, qual é o observável, qual é o observable que eu vou fazer o subscribe, qual é o lugar que eu vou ficar ouvindo novos eventos, ouvindo novas ações. Então a gente faz o seguinte, block.string. Então esse string no block não existe ainda na nossa classe, a gente vai criar, não se preocupe. E a gente tem a função builder, né? Ou seja, quando eu receber alguma coisa e tiver que buildar a aplicação, o que você quer que eu faça? Aqui a gente vai receber um snapshot, e esse snapshot a gente simplesmente vai retornar snapshot.data por enquanto. Então vamos salvar, calma que vai dar erro, muitas coisas não estão funcionando. A primeira coisa, vamos aqui nesse string e fazer ele funcionar. Então vamos criar um get aqui, ó, get string. A gente faz return this.subject. Muito bem. Agora vamos criar dentro do nosso utils, string builder. Então vamos criar esse componente string builder, né? Então const string builder. Esse componente vai fazer, vai fazer alguma coisa, vamos exportar esse componente. Então default string builder. Tá lá, a gente recarregar.
deu erro porque a gente não importou aqui, né? Então vamos importar aqui o Stream Builder. Import s from ponto barra utils barra Stream Builder Stream Builder. Vamos salvar. Agora deveria funcionar. Não funcionou ainda porque ele não retornou nada. Então vamos colocar aqui, ó, return we return initial data. Então, initial data, vamos retornar o initial data. Então tá lá recarregando, tem o nosso componente funcionar. Além do initial data, a gente também tem string e string e a gente tem a função builder, né? Então são duas coisinhas que a gente precisa fazer aqui. E como que funciona esse string builder, né? O que que a gente vai implementar nesse componente? Basicamente a gente vai precisar de alguns hooks do React, então já vamos importar aqui os hooks from React, né? Esses hooks vai ser o useEffect e o useState. Então são dois hooks que a gente vai estar importando. Também vamos ter aqui o snapshot, então const snapshot, update snapshot. E qual que é o valor do snapshot, né? Ele é um estado, onde a gente vai chamar uma classe new async snapshot. E para essa classe a gente vai passar o initial data. Então calma que essa classe não existe, a gente já vai criar essa classe também. Então dentro de utils, novo async snapshot.js. Vamos vir aqui, importar essa classe, não deu opção de nós importar, então, vamos importar manual. Então, from.barra, async snapshot, muito bem. Agora, vamos colocar aqui só uma chave. Então, vamos lá, export class, async snapshot, já deveria funcionar. Vamos ver, recarrega. Então, beleza. Então, a gente tem a nossa classe snapshot. O que que essa classe snapshot ela vai fazer? No construtor dela, a gente vai receber alguma propriedade, né? A gente vai receber aqui o data e error. Então, o data é o valor do snapshot, que no caso nosso vai ser o numérico contador, e o erro vai receber algum erro se acontecer algum erro em algum momento da aplicação, que vai ser quando a gente clicar nesse botão, a gente vai simular um erro, então aqui vai chegar um erro para o nosso snapshot. E agora a gente faz o seguinte, ó, this.underline data igual a data, this.underline error igual a error, this.underline has data é igual a boolean passando data, this.underline has error é igual a boolean passando error. Então basicamente ele vai converter aqui se é null, se é undefined, se tem valor ou não, ele vai retornar um booleano. A gente também poderia fazer assim, ó, então a gente poderia colocar esse operador booleano aqui, que seria a mesma coisa, mas eu gosto de colocar o boolean porque fica mais claro o que isso está fazendo, né? Aquele ali a pessoa tem que conhecer aquele operador para saber o que ele vai fazer. No caso do boolean não, a gente sabe que ele vai receber um parâmetro e vai dar esse parâmetro as condições, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Agora vamos criar o get, né? Então get data, return this.underline data, a mesma coisa pro error, has data e has error. Então aqui a gente coloca error, aqui a gente coloca has data, e aqui a gente coloca has error. E aqui é underline, e aqui também é underline só. Então tá lá. A nossa classe snapshot vai ser basicamente isso. Agora no Stream Builder, o que a gente quer fazer? A gente precisa ouvir quando novas coisas acontecem, né? Então a gente quer saber, pô, teve modificação no nosso estado, teve novos eventos chegando no nosso observable, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que que é esse alguma coisa? Então a gente faz o seguinte, ó, string, a gente faz aqui, ó, useEffect. Vamos abrir chave, a condição desse useEffect a gente passa aqui o nosso string, porque é a dependência. A gente faz o seguinte, ó, string.subscribe. Então, a primeira função é uma função de sucesso, né? Então, se deu certo, a gente vai receber aqui data. A gente quer fazer update snapshot, passando new async snapshot, data, e a gente passa null aqui no segundo. Né? Então, a gente pode passar null, ou a gente simplesmente pode passar data, que vai chegar undefined ali, vai dar tudo certo.
Então, beleza. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer chamar a nossa função builder passando o snapshot para ela. Então, builder snapshot. Então, vamos salvar. Vamos vir aqui, atualizar a aplicação. Veja que tem nossos warnings sumiram no console. A gente clicar no increment, tá lá, ó. Increment, ele colocou 1. Decrement, ele colocou -1. Mas ele só está fazendo 1 ou -1. Por que está acontecendo isso aqui, né? Se a gente olhar no nosso block, a gente sempre retorna o string, né? Então a gente está retornando o string, está chegando no next 1, next -1 e já era. Só que o que a gente precisa para fazer? A gente precisa mapear o estado anterior, né? Então a gente precisa ficar ouvindo, ficar escaneando as informações do nosso observable. E se a gente abrir a documentação da SXJS, então vamos vir aqui, SXJS dev, vamos vir aqui deixa ele carregar, vamos vir aqui em referência, vamos vir aqui ó, em scan. Então tem uma função scan, e o que essa função faz, né? Ela é útil para encapsular e gerenciar estado, né? Ele aplica um acumulador ou função redutora para cada valor da fonte depois que o estado inicial é estabelecido, seja via um seed valor ou seja o primeiro argumento da fonte. O que isso está querendo dizer? A função scan ela vai criar um estado para a gente e ele vai ficar gerando uma função redutora para esse estado, né? Sempre que cada novo valor chegar, ele vai pegar o valor anterior e vai receber um novo valor para a gente aplicar alguma função para isso. E aí essa função seed é que a gente pode passar um valor inicial para esse estado ou não. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um enter aqui, a gente faz o seguinte, ó. Nesse subject a gente faz um ponto pipe e nesse ponto pipe a gente vai receber esse scan aí que a gente acabou de dar uma olhada. Então scan da SJS. E o que a gente quer fazer nesse scan? Então a gente viu aqui que ele vai receber uma função redutora, né? Então vamos passar essa função redutora para ele. Então aqui vai ser arrow function, que vai fazer alguma coisa, por enquanto null, e a gente pode passar um seed, né? O nosso seed é 0, porque o valor inicial ele vai ser 0. Aí essa função redutora, o primeiro parâmetro, ela recebe o estado atual, então current state, e o segundo parâmetro a gente recebe o novo valor, né? O que a gente está recebendo. E aqui a gente faz current state mais new value. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um enter aqui. Dar um enter aqui, na verdade, né? Isso. Então, dá um enter aqui, ó. Então, não sei se ficou melhor ou pior a visualização, mas é isso. Se a gente voltar aqui agora, recarregar, a gente tem increment, está incrementando, e o nosso decrement está decrementando, né? Isso porque agora o nosso scan está gerenciando e criando esse estado para a gente, né? Então agora tudo está funcionando. Agora o nosso dispose, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, this.learnSubject.complete. A gente vai encerrar o nosso observable. O dispose a gente vai utilizar para limpar a nossa aplicação. Então, se o componente for desmontado, se o componente sair, é uma dependência que não utiliza mais esse observable, a gente tem que limpar esse listener, limpar esses ouvintes, limpar esses endereços de memória aí, para que a nossa aplicação não fique com nenhuma sujeira para trás. Então, aqui no Stream Builder, o que a gente precisa fazer também, né? A gente está fazendo o subscribe no nosso useEffect, só que da mesma forma que a gente tem que limpar o observable, a gente tem que parar de ouvir esse evento, né? Então, aqui, quando a gente retorna uma função para o useEffect, ela vai ser executada quando o componente for desmontado. Então, a gente faz string.unsubscribe. Então, agora, se o componente for desmontado, ele vai parar de ouvir esses eventos e não vai ficar nenhuma sujeirinha, nenhuma pendência na tela. E também a gente vai fazer o seguinte no erro, né? Então, o segundo parâmetro vai ser um parâmetro de erro. Então, a gente vai fazer update snapshot, new async snapshot, e a gente coloca aqui no data e passa o erro aqui para o erro em si. Então, beleza. Então, o Stream Builder, por enquanto, eu vou fechar. O block, por enquanto, deixa aberto. E a nossa componente que a gente vai fazer. Então, se tem erro, então snapshot.hasError, a gente quer mostrar alguma coisa, se não, a gente quer mostrar o contador. A gente vai mostrar aqui um n/a. Então, se tem erro, deixa eu dar um enter aqui. Então, se tem erro, coloca aqui. Se tem erro, a gente coloca um n/a, se não, retorna ali o valor no nosso contador. Agora, a gente precisa só lançar esse erro, né? Simular um erro aqui na nossa aplicação. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó,
ponto underline subject, ponto error. A gente passa aqui, ó, deu ruim, deu algum erro. Então vamos salvar. Se a gente clicar no incremente agora, tá lá, decrement tá lá. Se a gente simular um erro, tá lá, ó, not applicable. Então ele deu um erro e aí a nossa aplicação parou de funcionar. Muito bom. E por último, o que está faltando a gente fazer é limpar ali o nosso bloco, né? Então aqui na app a gente vai utilizar também um hook do React, então use effect. Então a gente vai passar ali uma função, essa função vai ter uma dependência que vai ser nada, e quando a gente vai passar uma função de retorno, quando esse componente for desmontado, ele faz block.dispose. A gente não vai ouvir mais nada quando esse evento for desmontado. Então a gente recarregar, incrementar, decrementar, está funcionando, deu erro, também está funcionando. Então temos aí a nossa implementação do padrão block feito para uma aplicação React. Agora vamos recapitular tudo que a gente fez aqui. Então, deixa eu abrir aqui os arquivos, vamos abrir o block, counter, async snapshot, stream builder, app, index. Vamos abrir tudo. E vamos começar do index. O index basicamente não tem nada demais, ele só vai receber ali as coisas do React, vai chamar o React DOM para renderizar uma aplicação React, passando ali nosso documento root na página e passando o nosso componente app. O app em si, o que ele faz? Ele vai instanciar um objeto da classe counterBlock, passar essa classe, essa instância de objeto para o componente counter, através da propriedade block, e quando esse componente for desmontado, ou seja, nosso useEffect, quando ele retorna uma função, essa função de retorno vai ser executada quando o componente for desmontado da página. Então, quando ele for desmontado, a gente faz um block.dispose para ele não ficar ouvindo mais nada, para não ficar nenhum lixinho aí na aplicação nossa. Então, vamos fechar o nosso app. Vamos aqui para o nosso counter. O que esse counter faz? Ele está recebendo o nosso block, que é onde existe e vai ser mantida toda a lógica da aplicação. E aí o que ele faz? Ele chama o componente streamBuilder. Para esse componente streamBuilder, ele passa um valor inicial que é 0. Então aqui é o valor inicial do computador. Se a gente passar 2 vai ser 2, 5 vai começar em 5. E assim por diante. Depois ele passa a propriedade stream, que é onde o streamBuilder vai ficar ouvindo novas emissões de evento, ouvindo novas coisas que estão chegando para essa stream. O builder vai ser uma função que ele vai receber um snapshot. Esse snapshot vai ter o valor do nosso block. Então, através do data, a gente pode acessar o valor do nosso block, que no caso é um contador. Ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, é um valor numérico. Também temos 3 botões, um para decrementar o computador, para incrementar o computador e para simular um erro na aplicação. Então, aqui também a gente pode finalizar. O streamBuilder, o que ele vai fazer? Ele vai receber o initial data e vai criar um estado inicial que vai ser uma instância da classe async snapshot. Então a gente vai ter o snapshot e a gente vai ter a funçãozinha para a gente atualizar o snapshot. No useEffect, assim que o componente for montado na página, a gente faz um subscribe nesse string, ou seja, fica ouvindo aí novas chegadas de evento, novas chamadas de evento para você. E aí a primeira função a gente passa no sucesso. E aí, esse data é o valor em si que está chegando nesse evento, então seria o nosso contador, que seria 1, 2, 3, 4, 5, seria o valor que a gente está mandando ali para o contador, e o erro seria um erro que acabou dando na aplicação. Então calma que a gente vai entender de onde vem esse data, de onde vem esse erro também. E como de costume, ali para limpar a nossa aplicação quando o componente for desmontado, a gente para de ouvir novas emissões de evento no nosso stream. E o retorno desse componente é uma função builder passando o snapshot. Então, esse snapshot que a gente está chamando a função builder é o que vai chegar aqui, ó. Então, aqui é uma função, uma arrow function, que vai receber o snapshot. E aí o retorno disso aqui vai ser de fato renderizado aqui no nosso contador. Então, 0, 1, 2, 3 e aí por diante. Então é isso. O nosso async snapshot é simplesmente uma classe que vai ter duas propriedades, né? Uma propriedade data e uma propriedade error. Aqui o data vai ser... Pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser um array, pode ser uma string, pode ser uma valor numérica, que vai ser o nosso estado em si, né, esse data. O erro vai ser uma mensagem de erro, então se deu erro, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. E esse hasData e hasError vai transformar esses dois parâmetros aqui em um booleano. Então se uma string é vazia vai ser falso, se é null vai ser falso, undefined vai ser falso e coisas assim.
e depois a gente tem lá um get para todas essas propriedades, porque a gente está colocando o underline aqui. O underline é uma convenção aí para que a gente tenha campos privados na aplicação JavaScript. Então, hoje já existe o suporte para campos privados com hashtag, mas a gente está fazendo uma versão mais simples aí. Então, beleza, vamos fechar essa classe. Agora vamos aqui no nosso counter block. O counter block é onde vai existir toda a nossa lógica da aplicação, ou seja, é onde tudo está acontecendo, né? Todas as funções estão sendo chamadas, é o ponto focal da aplicação. No construtor, a gente está instanciando uma nova versão da classe subject, né? O subject, basicamente, ele é um observable na RxJS, e aí ele pode utilizar todas as funções que o observable tem. Então, .pipe, .subscribe, .next, .complete, coisas assim. O string é um get, então aqui no string builder, desculpa, aqui no counter, nesse block.string, esse .string é esse get aqui que a gente está fazendo. Então ele vai retornar esse nosso observable, só que ele faz um pipe, né? Ele vai executar alguma coisinha. O que é essa coisinha que ele vai executar? Ele chama essa função scan, né? Essa função scan, ela é um operador da RxJS, e o que ela faz? Ela cria um estado, né? Ela cria um estado que ela vai gerenciar. E esse estado que ela vai gerenciar é basicamente o nosso contador. Então, o primeiro parâmetro dessa função pode ser uma função redutora, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, essa função redutora, o primeiro parâmetro é o estado atual, o segundo parâmetro é o novo valor. Na primeira vez que esse scan for chamado, o current state aqui é esse seed aqui que a gente está passando, até o 0. O seed é o valor inicial do nosso estado. E aí o novo valor vai ser o que a gente passar aqui no increment e decrement. Então, no next aqui, no next aqui. Se a gente chamar o increment, esse new value vai ser 1. Se a gente chamar o decrement, esse new value aqui vai ser menos 1. Ou seja, se está 0, 0 mais 1, 1. Ou 0 menos 1, menos 1. Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, o estado atual mais o new value. Então, aqui também tem a ver com o nosso valor inicial. E aí, o increment a gente faz, a gente chama a função next. A função next vai fazer ser disparada essa pipe, vai fazer ser disparada esse scan, e vai ser disparado também esse subscribe. Então, esse data que a gente está passando aqui é o resultado dessa função aqui, ó. Então, essa função, o resultado dessa função, porque a gente está chamando o pipe, né? Ou seja, ele primeiro chama o pipe, primeiro vai executar o scan, e aí o retorno desse scan aqui, ele vai passar aqui para esse subscribe de sucesso. E acontece do erro. Então, o erro, quando a gente simulando aqui ponto error, é a mesma coisa. Então, quando a gente simular ponto error aqui, ele vai cair nessa segunda parâmetro aqui, ó. Então, esse erro aqui, a mensagem está chegando aqui, é essa string que a gente colocou aqui, ó, deu ruim. Então, esse deu ruim, está chegando aqui e está passando lá no nosso snapshot, o valor deu ruim. E por último, no dispose aqui, a gente faz um subject.complete para que esse observable seja encerrado, né? Para que ele já não fique mais ouvindo as coisas, para que ele não fique ocupando espaço na nossa aplicação aí, consumindo recursos computacionais. Então vamos fechar aqui também. E é isso. Então, só para exemplificar, ó, então a gente quer fazer o seguinte, ó, no lugar de new not applicable, a gente coloca snapshot.error. Vocês vão ver que vai aparecer aquela função lá, aquela string deu ruim, ó. Então, throw deu ruim, ó. Então, aquele valor que a gente está passando para lá é justamente o que está chegando lá no nosso string builder. E aí, quando a gente recebe ou sucesso ou erro, a gente chama a atualização do estado. Quando a gente atualiza esse estado, consequentemente, o React vai chamar a função de atualização desse componente novo, que no caso é o nosso builder, né? Então, atualizou aqui, chama o builder, atualizou aqui, chama o builder. Por isso que a gente consegue fazer increment, decrement, então, todas essas coisas assim. Beleza? Então, para fechar, increment, vai lá no block, vai fazer ponto .next 1, vai chamar ponto .pipe, vai chamar o scan, vai criar aquele estado, vai cair aqui nessa função, vai chegar o valor aqui pra gente, vai chamar o update snapshot, vai atualizar o estado aqui com a nova informação, a gente vai chamar a função builder, passando a nova informação que agora é de 0 a 1, e aí, por fim, vai renderizar aqui 0 ou 1. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente implementou aí o padrão de projeto Block, criado aí pela comunidade Flutter. Então a gente implementou isso na aplicação React, de novo. Esse padrão ele é agnóstico à tecnologia, então ele pode ser utilizado com Angular, com Vue, Svelte, Elm, Ember e qualquer outra tecnologia que a gente possa utilizar aí para construir aplicações front-end. Então é um padrão de projeto reativo, então ele trabalha muito com a questão de
ouvir eventos, disparar evento, coisas assim, né? E um detalhe é que a gente não implementou o block à risca, né? Então, se você olhar a documentação do block, se você for na internet, você vai ver que o block ele faz um ponto dispatch. A gente não fez esse dispatch passando evento, a gente fez um decrement e increment que simula esse dispatch, simula essas emissões de evento. Então, tem algumas coisinhas que a gente acabou fazendo diferente, mas a ideia em si de ter um string, essa string ficar ouvindo alguma coisa e a aplicação notificar através de ações, através de eventos, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem lá o increment, que notifica a string, notificou a string, a gente atualiza a tela. E é isso, a gente se vê na próxima sexta. Tchau!